A quarta e penúltima etapa da Taça de Portugal de Maratona BTT XCM veio a Castro Daire para enfrentar a Serra de Monte Muro. A elite masculina foi chamada ao percurso mais longo de 102 km, com 3.100 metros de acumulado. Com o líder do ranking nacional Roberto Ferreira a não alinhar, ficam para Vila Nova de Paiva as decisões finais do circuito 2022. Pois Ferreira, em representação do BTT Ceia, foi o mais forte, completando a prova em 4 horas 36 minutos 56 segundos. Na segunda posição, Carlos Cruz, a 1 minuto 44, no regresso a Castro Daire. O pódio completou-se com Bruno Sancho, que fechou em terceiro, a 2 minutos 15 do vencedor. Na história da prova, a elite esteve quase sempre em pelotão, sendo que nos derradeiros quilómetros, Luís Ferreira e Carlos Cruz protagonizam a fuga para a meta. É sempre um balanço bom, né? Quando se ganha, mas tendo em conta que foi uma prova bem disputada de princípio ao fim, super contente com este resultado, né? O que é que te pareceu o percurso? Espetacular, um percurso muito misto, com tudo aquilo que é preciso para uma boa maratona. Durinho, com aquela subida ali na fase intermédia da prova, que não fazia de grandes diferenças, mas deixa moça, né? E depois na parte final aqueles single tracks e assim, muito bom, excelente. A elite sempre em bloco e depois tu no fim fazes uma fuga. Exatamente, mais um colega, fizemos uma fuga e depois foi mesmo na parte final, já praticamente em descida. Depois consegui abrir um espacinho para esse meu colega e pronto, e deu para isto. Acho que foi uma prova bem disputada, ficámos um grupo da frente, 7, 8 elementos, depois viemos sempre a controlar-nos, talvez só o Andrew e o Filipe Machado, que estavam mais agressivos, que notava-se que queriam impor o ritmo deles. Eu menos experiente, deixei-me estar mais cauteloso e depois no final faltavam 10 ou 12 km, ataquei, não tinha nada a perder, não estava a contas de nada e pronto, tive a sorte, veio o Luís Ferreira, achou, comigo. E pronto, depois ele superiorizou-se a mim e pronto, estou feliz. Menos experiente porque ainda estás a iniciar o BTT, digamos que vens do remo, recordamos. Sim, já fui campeão nacional de remo e agora estou num período de transição, mas aos poucos as coisas vão assim. E é tudo diferente. É, uma prova de 7 minutos para uma prova de quase 5 horas. O corpo está a treinar, agora é só adaptar. O que te parece Castro Daire para o BTT? Eu gostei muito de vir cá, já vim cá duas ou 3 vezes e isso gostei. Foi uma prova muito dura, muito técnica, onde não me senti mal e notou-se que os adversários estavam com andamentos muito parecidos. No final consigo tirar este pódio a ferros, acabo por sair satisfeito, penso que continuo na luta pela taça, tendo em conta que falta uma prova. A elite andou sempre ali muito na frente, só no final é que o Luís Videira fez uma fuga. Sim, o Luís e penso que é Carlos, isolaram-se e notou-se ao longo de toda a prova que eles vinham muito fortes, mas, ou seja, o andamento era muito próximo e eles talvez fossem um pouco mais à vontade com os restantes e por isso se isolaram e mereceram claramente o primeiro e o segundo lugar. Também presente na elite o ex-corredor profissional Tiago Machado, que este ano terminou pela Rádio Popular nos Nacionais de Estrada uma longa carreira de 18 anos, tendo estado em vários dos grandes palcos internacionais da modalidade. Corredor muito acarinhado pelo público e campeão nacional de contrarrelógio em 2009, de resto uma das suas fortes especialidades, Tiago Machado correu 10 edições de grandes voltas,
tendo alcançado o 19º lugar do Giro de 2011, onde voltou em 2013. Correu o Tour por 3 vezes e a Vuelta em 5 edições. Em Castro Daire, o azar. Tiago Machado furou, pelo que não pôde concluir esta Taça de Portugal. Oportunidade para escutarmos agora na reportagem Pedro Pontes, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Castro Daire, que nos fala de um dia importante para a região, com a realização desta Taça de Portugal Maratona em BTT. É um dia muito importante para o nosso concelho, nesta vertente daquilo que é uma grande aposta também do município na parte do turismo desportivo e do cycling em particular. Estamos na segunda edição desta Taça de Portugal, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo e com a Associação de Ciclismo da Beira Alta, mas naturalmente aqui o expresso louvor, e também só assim é que é possível, porque temos um clube, que é a Casa do Benfica de Castro Daire, que também está junto connosco nesta organização. Portanto, este ano, na sequência já da edição do ano anterior, tivemos cá os melhores atletas da modalidade a nível nacional, entre eles um atleta de renome até no ciclismo de estrada, que é o Tiago Machado. Portanto, é de salutar e ficamos muito orgulhosos por isso, mas no fundo também isto é o materializar de uma estratégia municipal de promoção de um território através do desporto, do caso da bicicleta em particular, porque temos um centro de cycling, que é o centro do BTT Montemuro e Paiva, com cerca de 300 km de percursos por este concelho, todos eles homologados, e paralelamente a isso temos também uma subida épica que faz com que Castro Daire realmente seja um atrativo neste tipo de modalidades, para seja uma vertente competitiva ou até lúdica de receber aqueles que nos queiram visitar. Temos aqui partida e chegada no centro de Castro Daire, mas depois um percurso muito desafiante, especialmente para o BTT. Sim, foi uma prova exigente, como é óbvio, mas a própria tipologia da prova e o próprio regulamento também nos obriga a isso. Claro que poderíamos fazê-lo de outra forma, com voltas, por exemplo, para atingir as características regulamentares. No entanto, a nossa aposta foi esta, com muito trabalho, mas conseguimos fazer um percurso extenso numa só volta, mas que permitiu começar e acabar, como se vê aqui num lugar também ele emblemático da nossa terra, o Jardim Municipal e aqui a Capela das Carrancas, e também percorrer esse Vale do Paiva e a Serra de Montemuro, que são realmente os dois grandes recursos naturais que nós temos no nosso concelho. Estamos a acompanhar a Taça de Portugal Maratona BTT XCM. O diretor de prova, Ricardo Rodrigues, realça a passagem por locais emblemáticos da região de Castro Daire, em percursos talhados para a modalidade. O balanço é positivo. Tivemos cá grandes atletas, os melhores a nível nacional atual e do ranking nacional. A prova correu fluida. Tivemos passagens por sítios emblemáticos do nosso concelho, o Rio Paiva e a Serra do Montemuro. É da opinião comum de todos eles de que trajetos 5 estrelas, bem marcado. Adoraram estar por cá e esperam que em 2023 regressem também para mais uma prova. Temos aqui efetivamente condições de excelência para o BTT na região. Claro que sim, fantástico. Temos condições naturais que não vou dizer que são únicas, mas realmente são fantásticas para esta modalidade. Estou a falar do Rio Paiva, com toda a natureza que ele existe e que ele possui, Serra do Montemuro. Muito agreste, claro que sim, estão a falar de uma serra, é a serra menos conhecida de Portugal, mas é uma serra fantástica. As condições estão propícias para que este tipo de desporto vingue com toda a certeza e com cada vez mais participantes e atletas e não só, a virem conhecer as nossas terras, são fantásticas. E olhamos já para o setor feminino. Com a elite a disputar um percurso de 75 km. Celina Carpinteiro, BTT Loleia Leves, repetiu a vitória da etapa anterior, terminando a prova com 2.500 metros de acumulado, no registro de 4 horas 40 minutos 53 segundos. Ana Tomás, também candidata a vencer a Taça 2022, somou mais um segundo lugar, concluindo a 5 minutos 15. A terceira posição do pódio, Leandra Gomes, cortando a meta com mais 14 minutos 10 do que a vencedora. É assim certo que as decisões do circuito de 2022 ficam para a derradeira etapa em Vila Nova de Paiva. Foi uma prova em que vi a gerir o ritmo até à subida principal. Tentei forçar o ritmo um bocadinho 2 vezes, vi que estava bem, vi que as adversárias estavam em alguma dificuldade e no início da grande subida realmente aumentei o ritmo progressivamente, fui ganhando tempo
e pude vir gerir, especialmente a descida, para não cometer erros, para não ter furos, para não ter azares mecânicos, e pronto, correu muito bem. Queria só dedicar esta vitória ao meu marido, que faz 2 anos e que não está aqui, que ficou no Algarve, mas pronto, acho que consegui dar-lhe um bom presente, que ele também vai gostar da minha vitória. Justamente, e voltando à prova, esta vantagem acabou por dar algum conforto num BTT duro. É verdade, as últimas provas, a última acabei ao sprint, portanto temos acabado em pelotão, que quer dizer que o nível feminino está muito alto. Hoje realmente eu não sabia como é que ia estar, mas senti-me muito bem e pronto, consegui ter esta vitória, esta vantagem e gerir até ao final. E a discussão da taça ao rubro. E a discussão da taça para a última etapa. É verdade, obrigada. Muito obrigada. Muito dura. Tentei ao máximo ir ali na frente da corrida. Entretanto a Celina atacou, eu não me vinha a sentir bem nessa altura. Perdi ali um bocado e fui sempre depois a tentar recuperar, mas infelizmente não consegui chegar. Mas ainda falta uma, por isso. Justamente, temos aqui a discussão ao rubro da taça, não é? Exatamente, ainda falta uma prova da taça. Eu estava com 10 pontos de avanço sobre a Celina. Neste momento estou com 40 de diferença, mas se ganhar a última posso sempre voltar a ganhar a taça. Esta fuga da Celina hoje complicou as tuas contas? Sim, complicou. Ela apertou numa fase em que eu não ia propriamente bem, ia com bastantes dores de costas. Depois ela ganhou ali aquela distância e eu tive que tentar gerir da melhor forma e tentar ganhar tempo quando comecei a sentir melhor. Olha, e este percurso, como é que o sentiste? Duríssimo, de início ao fim. Uma pessoa estava preocupada com a subida dos 12, 13 km, mas afinal antes era tão duro ou mais do que essa subida. Deu 2.500 de acumulado, neste momento é a prova da taça com mais de acumulado e mais dureza. Não era só dureza a subir, mas também a descer, porque levávamos muita pancada e as costas e os braços também já refilavam um bocadinho com dor. Há que saber sofrer. Exatamente. Foi bom. A prova foi dura. Inicialmente eu senti-me muito bem, depois comecei a quebrar. Eu estava sem expectativas para esta prova porque vim de tipo constipada no fim de semana passado. A semana foi muito complicada de treinos. Para mim foi uma surpresa até conseguir fazer o 3º lugar, não estava mesmo a contar. Não sinto-me bem, sinto-me contente por o fazer, mas fisicamente não me sinto, não é o melhor, não estou na melhor performance de certeza absoluta, mas correu bem e estou contente por isso. O que te pareceu aqui este percurso em Castro Daire? Com muita subida técnica, descidas com muita técnica também e paisagens fantásticas. Oportunidade agora para escutarmos Pedro Martins, o presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta, adianta que a região tem condições para uma competição internacional de BTT. Nós vamos continuar a ter provas nacionais, ainda este ano vamos ter mais uma dentro de 2 semanas deste género em Vila Nova de Paiva. Para o ano 2023 vamos pedir mais algumas provas nacionais, mas no caso de Castro Daire vou lançar o desafio ao município, à Casa do Benfica de Castro Daire, porque eu sei que eles têm condições para o fazer, de irmos atrás de uma competição maior, de uma prova de nível europeu, de nível mundial, porque eles têm condições no terreno e têm condições logísticas e organizativas para ter uma competição dessa natureza aqui em Castro Daire. Uma taça da Europa, uma taça do mundo, um campeonato da Europa, um campeonato do mundo. Castro Daire tem condições para isso. De resto, este percurso ajusta-se em absoluto a esse tipo de objetivo? Ajusta, se calhar tínhamos de fazer aqui algumas alterações, coisas que fomos aprendendo com a prova de hoje, mas pelo grau de dificuldade que teve, era meritória de ser uma competição internacional. E a fechar também a presença na reportagem de Paulo Almeida, o presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, autarquia anfitriã da competição. O balanço é extremamente positivo. Esta prova, para além de ser uma prova desportiva, é também uma iniciativa que nós pretendemos potenciar o nosso território e, neste caso em concreto, nós temos características naturais e ativos muito valiosos
e não tenho dúvida que o sucesso desta prova está muito associado também àquilo que é esta riqueza natural que temos no nosso concelho e por isso, combinando o desporto e o turismo, temos aqui uma prova de excelência onde está hoje em alta o desporto, mas também o turismo e a dinâmica económica do nosso concelho. E os participantes vão dizendo que há aqui condições para uma prova internacional. Os percursos possibilitarão essa prova. Sem dúvida, isto eu costumo dizer que o caminho faz-se caminhando. Nós começámos a lançar as primeiras sementes e, logicamente, não vou esconder esta ambição de colocarmos Castro Daire no patamar internacional desta modalidade, porque aí, tanto em termos turísticos como em termos desportivos, vamos ainda colocar o nosso concelho e esta modalidade em patamares mundiais e isso é um dos nossos grandes objetivos. E assim foi a reportagem na etapa de Castro Daire da Taça de Portugal Maratona BTT XCM.